Eu pedia, por gentileza, a toda a igreja se colocar de pé, para nós darmos aqui um bem-vindo ao pastor Juliano Fraga, um bem-vindo bem caloroso de Presidente Prudente. 1, 2, 3. Os cumprimentos capaz do Senhor. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Carta aos Hebreus, seu capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versos de número 1. Eu quero agradecer a Deus pela bondade, permitir que eu pudesse contribuir essa noite, nessa tão relevante escola bíblica, 70ª escola bíblica, e Deus, pela sua benevolência, permitiu que eu pudesse servir a Deus juntamente conosco essa noite. Quero agradecer ao pastor Samuel Padilha, toda a diretoria da igreja. Prazer poder retornar aqui pela segunda vez. Estive aqui em uma terça-feira, o pastor Cabral falou bem de mim e me trouxe aqui. Deus abençoe os demais pastores. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire, e de toda a nossa igreja em Campinas. Hebreus capítulo de número 4, a partir do versos de número 1, diz assim o texto: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vou repetir. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Antes de tomar o seu assento, diz o autor aos Hebreus: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque a carta aos Hebreus não se ouve somente com os ouvidos, mas também com o coração. Pode tomar seu respectivo assento. Essa noite eu quero destacar a superioridade de Cristo, a sua supremacia. Eu quero destacar alguns pontos aqui essa noite. O primeiro ponto é que Ele é maior do que os anjos. O segundo ponto é que Ele é maior que Moisés.
Se der tempo, ele é maior que Josué, ele é maior que Arão, e nele nós encontramos o repouso. A carta aos Hebreus, ela tem as suas dificuldades no âmbito teológico, uma carta profunda, pouco lida, muito admirada. E a carta aos Hebreus, nós não sabemos de fato quem é o autor. A sua autoria já foi debatida entre os pais da igreja, na Reforma Protestante, como o próprio Lutero chegou a dizer que quem escreve a carta aos Hebreus era um pregador eloquente de Alexandria por nome Apolo. Contudo, Tertuliano, um apologista entre os pais da igreja, chegou a defender que quem escreveu a carta aos Hebreus fora Barnabé. Enquanto isso, nós vamos ter o testemunho de Clemente de Alexandria, que defendeu que a carta aos Hebreus saíra da pena das mãos de Paulo. Orígenes, ainda que eu não concorde com as suas alegorias, ele disse que somente naquele grande dia nós iremos saber quem escreveu aos Hebreus. E nisso eu compactuo com Orígenes. Mesmo que nós não sabemos a autoria, uma coisa essa noite ficará marcada em nosso coração: Cristo é superior aos anjos, Cristo é maior que Moisés, Cristo, ele nos leva para o seu repouso. A carta aos Hebreus começa com havendo Deus antigamente falado. E o importante observar essa noite é que nós temos um Deus que fala. Quando a criação, antes de tudo ser criado, disse Deus: haja luz. Ele falou no início da criação e tudo houve, e tudo que Deus criou é perfeito, e tov meod, tudo é muito bom. Mas ele falou também antigamente pelos profetas aos nossos pais, e nós temos Cristo no Antigo Testamento sendo apontado por figuras, ainda que não haja unanimidade na academia, mas nas peças do tabernáculo, dentro da tipologia, nós temos Cristo se apresentando como anjo do Senhor. Mas Deus, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Na sua encarnação trouxe Deus aos homens, Deus entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Quando olhamos as páginas do Antigo Testamento, nós podemos ter um vislumbre, não ainda da manifestação apoteótica, da acrópole, do clímax da revelação do Deus encarnado, mas nós temos algumas figuras, alguns apontamentos que revelavam Cristo em alguns objetos do Antigo Testamento e alguns vislumbres, como por exemplo, olhando para Êxodo capítulo 16, no versículo de número 15 a seguir: o povo no deserto abriu a tenda e percebeu que havia um certo maná, um certo orvalho sobre o deserto, e eles questionaram perguntando a Moisés: o que é isto? Mas o texto original não é o que é isto, é manhu. E hu em hebraico é um pronome pessoal. Na verdade eles não estavam perguntando o que é isto, na verdade eles perguntaram quem é ele. E Moisés responde: hu ha lehen, ele é o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu e está nos alimentando aqui essa noite. Ele se apresentou como pão, como maná, mas ele também se apresentou como a pedra de Meribá, da pedra que quando tocada saía água. E o próprio Paulo corrobora este pensamento quando escreve em 1 Coríntios capítulo de número 10, Paulo diz: assim como eles, os hebreus, deixaram o Egito, grifo meu, diz o texto, foram batizados nas águas do Mar Vermelho, foram batizados na coluna, na nuvem, mas eles também bebiam de uma bebida espiritual, e eles comiam de um maná. Nós também, assim como eles, nós deixamos um Egito espiritual. Nós não fomos batizados nas águas do Mar Vermelho, mas somos batizados nas águas batismais.
Fomos batizados não na nuvem, não na coluna de fogo, mas batizados no fogo do Espírito Santo. Nós também nos alimentamos de um maná, do pão vivo que desceu do céu. Mas no capítulo 10, versos 4, Paulo é enfático. Eles bebiam de uma bebida espiritual, de uma pedra, e a pedra era Cristo. Eu lembro quando os caldeus invadiram Jerusalém, e eles levaram para o cativeiro babilônico os nobres de Jerusalém, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O Daniel, ele fora colocado dentro do palácio babilônico, e Deus, ele coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Se eu ouvisse 2 glória, eu contava. Eu vou repetir: Deus coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Como tem mais de 10, eu explico. No ano 606 a.C., ao cativeiro fora levado Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Foram colocados dentro do palácio babilônico. No ano 597 invadiram a segunda vez, levaram 10.000, entre eles Ezequiel. Ezequiel está em Babilônia, mas não está dentro do palácio, está às margens do rio Quebar. Invadiram no ano 586, não levaram ninguém ao cativeiro. Apenas destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém. Mas Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote da terra de Ananote, ficou em Jerusalém. Eu não sei se você compreendeu, mas Deus, ele tem um Daniel dentro do palácio. Ele tem um Ezequiel fora do palácio. Ele tem um Jeremias em Jerusalém. Mas ele também tem uma menina na casa do Naamã. Ele também tem um José na casa do Potifar. Ele também tem uma Radassa no palácio de Assuero, assim como ele tem um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo nos confins da terra. Ele tem você aonde Deus te colocou. Deus não erra o plantio. Aonde Deus te colocou, é aí que Deus vai te usar. Como ele coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Por que Daniel está dentro do palácio? Porque o monarca vai sonhar. E quando Nabucodonosor sonha, ele não conta o sonho. Diferente de Faraó. Faraó conta o sonho e pede a interpretação. Nabucodonosor não conta o sonho, quer a revelação e depois a interpretação. Aí é mais difícil. Arioque passa um pregão em Babilônia procurando mago, astrólogo, adivinho. Alguém que procurasse a revelação e a interpretação do sonho. Mas tem um jovem por nome Daniel, que está dentro do seu quarto orando 3 vezes ao dia. Não dê glória a Deus. Ele só faz a lição de casa. Todo judeu ora 3 vezes ao dia. Os muçulmanos rezam 5. Não me pergunte como isso funciona, mas Paulo diz que eu e você é sem cessar. Ele, com as janelas abertas rumo a Jerusalém, Deus dera a ele a revelação e a interpretação. Ele compareceu diante de Nabucodonosor e dissera: tu sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadril e ventre de bronze, e perna, ferro e barro. É Roma, é Medo-Persa, é Grécia de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, e é Roma, ferro e barro. Mas eu vejo também uma pedra. E essa pedra vem sem auxílio de mãos. Ela colide com a estátua, rompe a estátua, e a estátua desmorona. A pergunta é: quem é a pedra? Sobre esta pedra, sobre esta pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? Ele é a pedra. Passa a Babilônia, passa os medo-persas, passa os gregos, passa Roma, passa pastores, passa deputados, passa presidente, mas o reino é eterno e Cristo permanece eternamente. Em alguns momentos ele é o pão, em alguns momentos ele é a pedra, em alguns momentos alguém pergunta o seu nome,
lá na região de Dan. Manoá, ele recebe uma visita. E Manoá, quando recebe a visita, disse a ela um anjo que ela teria um filho. Quando ela conversa com o seu esposo e conta para ele quer saber quem era esse sujeito. E quando o anjo aparece, ele pergunta: qual o teu nome? E ele diz: por que perguntas o meu nome, se ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Em alguns momentos, ele se apresentava como anjo do Senhor. Em alguns momentos, como a pedra. Em alguns momentos, como pão, como maná. Mas chegará o dia em que ele se encarnou, se fez carne e habitou no meio de nós. Em João capítulo 1, versículo de número 1, ele é o verbo. Mas no versículo de número 4, ele é a vida. Mas no versículo de número 7, ele é a luz. Mas no versículo de número 18, ele é o Filho. Mas no versículo de número 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no versículo 41, ele é o Messias. Mas no versículo 49, ele é o Filho do homem e o Filho de Deus. Mas no versículo de número 51, quem é ele? Ele é o Filho do homem, o Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é a revelação do próprio Deus na terra. Mas aí o autor aos Hebreus diz que havia revelações. Antigamente Deus falara de muitas maneiras e de muitas formas, nas figuras, nas peças do tabernáculo, mas Deus também se revelava pela criação. Salmos 19, versos 1, o salmista entendeu e diz: Hashamai mesaprim kavod el, os céus revela. Na sua tradução, os céus anunciam. Em outras traduções, os céus proclamam. Em outras traduções, os céus revelam a glória de Deus. O que o salmista está dizendo? Quando eu abro a tenda e olho para a criação e vejo todas as coisas em seus devidos lugares, o salmista está dizendo: a criação está gritando, Deus existe. E quando eu olho para a criação revela a glória de Deus. Deus falou pela criação, falou pelos profetas, falou pelas figuras, mas nos últimos dias ele nos falou pelo Filho. Mas ele não é só aquele que cria o universo. Em Hebreus capítulo 1, versículo de número 3 diz que ele sustenta todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, pela palavra do seu poder. Mas no capítulo de número 1, o autor aos Hebreus diz que ele recebeu um nome mais excelente que o dos anjos. Mas os Salmos nos informa que ele se fez menor do que os anjos. Em que ele se fez menor do que os anjos? Paulo entende e diz: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra forma no grego pode ser esquema ou pode ser morfê. Quando a expressão esquema ela aparece quando tem algo parecido, mas não é. Exemplo, se pegar esse celular, pode ter outro parecido, mas se for de outra marca, é esquema. Mas se for da mesma marca, se for do mesmo modelo, se carregar os mesmos aplicativos e qualidades, não é esquema, é morfê.
Paulo diz, sendo em forma de Deus, não é esquema. A expressão grega que ele usa é morfê. Sendo em forma de Deus ele é Deus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo. A expressão kenosis, esvaziar, não é deixar de ser Deus, muito menos abrir mão dos seus atributos incomunicáveis e naturais. Ele abriu mão dos privilégios, mas continua sendo Deus. Esvaziou-se de si mesmo, se tornando semelhante aos homens, como doulos, como servo, como escravo, obediente até a morte e morte de cruz. Ele se fez menor do que os anjos em sua encarnação, se tornou menor do que os anjos em sua encarnação, obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, ele deu um nome que é acima de todos os nomes. E chegará o dia, e se você não fizer isso hoje, não tem problema nenhum, um dia irá fazer. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará, e toda língua se quiser levantar a mão e dar glória, pode levantar. Não fica olhando para esse irmão frio do teu lado que não abre a boca de jeito nenhum. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é Senhor. A primeira pergunta essa noite é: em que Ele é maior do que os anjos? Tópico 1. Em que Ele é maior do que os anjos? Ou se você quer anotar, tópico 1. Ele é maior do que os anjos. Tópico 1, subtópico 1. Ele é maior do que os anjos em natureza. Daqui a pouco, tópico 1, subtópico 2, ele é maior do que os anjos em essência. Guarde isso. Em que ele é maior do que os anjos? Primeiro, em natureza. Segundo, em essência. Por que em natureza? Preciso da sua atenção. Quando Deus criou o primeiro homem, Gênesis 1, 26, façamos o homem. Só que em Gênesis 1, 27, criou Deus o homem. E Gênesis 2, 7, Ele modelou o homem, diz o texto, e formou Deus o homem. Gênesis 1, 26, a expressão em hebraico é assá, do verbo fazer. Em Gênesis 1, 27, Moisés não usa o assá, ele vai usar o bará. Mas em Gênesis 2, 7, ele vai usar yatsá. Assá é construir e edificar. Bará, criar algo do nada maravilhoso e novo. Mas yatsá de Gênesis 2:7 é modelar. Expressão usada em Jeremias 18. Assim como Deus, assim como o oleiro, pega o barro, yatsá, modela e faz o vaso. Quando Deus construiu e edificou e modelou o primeiro homem, Adão, Ele não criou Eva fora de Adão. Ele criou Eva da costela de Adão. Segundo Matthew Henry, não criou da cabeça, senão a mulher teria domínio sobre o homem. Não dos pés, para não ser pisada pelo homem, mas ao lado, para ser adjutora e caminhar com ele. Toda a humanidade está em Eva, logo, toda a humanidade está em Adão. Paulo em Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, logo a morte passou a todos os homens. O primeiro homem peca. Se todos estamos em Adão, todos nós pecamos em Adão, todos nós morremos em Adão. A primeira forma cai, e essa primeira forma, ela está torta. Todos os outros bolos que saírem dessa forma
saíram tortos. Romanos 3:23, Paulo nivela Roma. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que ele está dizendo é: ninguém nasceu no bercinho evangélico. Todos nós nascemos mortos. Todos nós nascemos em pecados. E se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morrerá uma. Se você não compreendeu, não há problema algum. Nicodemos era mestre da lei, morreu sem pegar. Eu vou explicar. Se nessa vida você nascer uma única vez, morrerá 2 vezes. Se nascer 2 vezes, morrerá uma. Esquece o bercinho evangélico. Se nasceu do ventre da mãe um dia morre fisicamente e outro dia receberá o dano da segunda morte, a morte eterna. Nasceu uma, morreu 2. Mas se nascer do ventre da mamãe e depois da água e do espírito 2, só morre uma, mas ainda que esteja morto viverá. Como tem mão direita levantada, eu tenho uma boa notícia: tem uma geração que não vai morrer nenhuma. Se em Adão todos caem, quem pecou contra Deus? Adão. Quem é o ofensor? É Adão. Quem é o ofendido? É Deus. E esse Deus é santo, justo e amoroso. Alguém poderia dizer: por que ele não destruiu Satanás? Fingiu que nada aconteceu e deixou a dívida lá. Porque ele é justo. A dívida tem que ser quitada. Só que para a dívida ser quitada, o ofensor pecou em natureza humana. Pode um anjo ir pagar a dívida? Não, porque a natureza do anjo é incompatível à natureza do ofensor. Os anjos foram criados todos de uma única vez no haja. Milhares e milhares e milhares. Segundo a Pedro 2,4, Deus não perdoou os anjos que pecaram. A pergunta é: porque Deus não quis? Logo ele não é amor. Porque Satanás não quer? Alguém perguntou para ele. Por que Deus não perdoou os anjos que pecaram, o demônio, Satanás? Porque eles não têm natureza humana. São espíritos imortais. Quando pecam, são pecadores imortais sem direito à redenção. Mas o homem, criado em natureza humana, mortal. A alma é imortal. Mas o ser humano foi criado mortal. Quando ele peca, tira ele do jardim, coloca uma espada e 2 querubins. Não deixa ele voltar. Por quê? Misericórdia de Deus. Se ele volta e toca na árvore da vida eterna, era um pecador imortal sem direito à redenção. Expulsa ele mortal. Mas Deus não é pego de surpresa. Antes da fundação do mundo, já tem um cordeiro e um plano. Lá na frente, já tem uma cruz. Sangue de animais poderia quitar a dívida? Não, só protelou. Mas o próprio autor aos Hebreus capítulo 10, versículo de número 4 e necessariamente o 5, eu vou parafrasear, ele diz: sacrifícios e oblações não quero mais, um corpo me prepara. Sabe o que Deus está dizendo? Anjo não tem natureza para quitar a dívida. A natureza do anjo e dos animais não é compatível à natureza do ofensor. E o ofendido é santo. Então precisa de um sacrifício na mesma natureza daquele que pecou. Porém, esse sacrifício tem que ser santo. Eu explico. Aquele capítulo que todo congresso de jovem quase usa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável. Segura o glória. Só tem 2 sacrifícios vivos na Bíblia. O primeiro é Isaac. Leva para o Moriá, amarra o menino, levanta o cutelo, o anjo disse: pare. Por que pare? O sacrifício não é vivo? É vivo, mas não é santo e não é agradável. Mas tem um outro sacrifício vivo. Se fez carne, habitou no meio de nós. Ele é maior do que os anjos em natureza. E por que em natureza? Segundo a Coríntios 5:21, Paulo diz: ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2:22, nele não há pecado. João 6:69, ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Segura, alguém poderia dizer: eu protesto. Paulo, Pedro, João e o autor aos Hebreus é do time de Jesus, não vale. Então eu vou trazer 4 que jogavam contra para ver se vale. Mateus 27, versículo 3 e 4, Judas disse: traí sangue inocente. Não dê glória, está 4-1. A mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, disse: tive um sonho e sofri por causa do sangue desse justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e diz: é justo. 4-3. Quase 3 da tarde, um ladrão na cruz olhou e falou: ele mal nenhum fez. Tu não está achando que eu vim aqui para empatar? Quando Jesus entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião 007 que não levantava a mão de jeito nenhum, não dava glória de jeito nenhum, mas quando viu disse: verdadeiramente, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é santo. Vai economizar esse glória a Deus para domingo ou vai entregar hoje? Quando eu tentava dar aula de teologia, na minha sala tinha um aluno engomadinho. O culto na igreja dele não dava glória de jeito nenhum. Toda aula de teologia ele criticava o pastor, criticava os pregadores, criticava todo mundo. Ele achava que ele sabia tudo. Assistiu 50 vídeos no YouTube, ele era teólogo agora. Aí ficou friozinho no culto, não dava glória, não levantava a mão, cruzava a perninha. Aí ele me procurou depois da aula e começou a criticar a igreja dele, que eles ficam levantando a mão e dando glória. Eu falei: é mesmo? Eu falei: senta aqui, pega a sua Bíblia. Gênesis 14. Abraão levantou as suas mãos ao possuidor dos céus e da terra. Aí ele ficou me olhando assim, eu disse: mas tem mais. 2 Crônicas capítulo 6, versículo 12, diante do templo Salomão levantou as suas mãos. Salmo 103, o versículo 1 ao 2, levantarei as minhas mãos para bendizer ao Senhor. Esdras capítulo 9, versículo de número 5, no sacrifício da tarde, levantarei as minhas mãos. Êxodo 17, enquanto Moisés ficava igual esse crente aí do teu lado com a mão baixada, perdia a batalha, mas quando levantava, sabe o que ele me disse? Mas só homem levantou a mão. Como eu gosto de ir para os debates, eu sempre deixo uma na manga. Eu falei: então abra agora em Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que não há um outro Deus além de mim. Eu saro, eu firo, eu curo, eu mato, segura, e faço viver. Versículo 40, eu falei: já pode ir embora para casa, esquece a aula. Diz o Senhor: levantarei as minhas. Quer ficar com ela baixada? Aí fica.
Que bom que tem assembleano que ainda gosta do fogo. Eu achei que tinha menos, vou repetir. Que bom que tem assembleano que gosta do fogo. Porque Hebreus capítulo 12, ele é fogo consumidor. Gênesis 15, ele fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3 falou com Moisés em uma sarça de fogo. Levítico capítulo 12, capítulo 6, versículo 12. Diante do altar e no altar há um fogo que queima continuamente e não apaga. Êxodo 17, a coluna era a coluna de fogo. Jeremias 23, 29, a palavra é fogo. Zacarias 2:5, o Senhor é o muro de fogo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, ele respondeu a Elias com fogo. Atos 2:4, línguas repartidas como que de fogo. Mas em Mateus 3:11, eu só batizo com água. Mas tem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não deixe esse fogo apagar. Quando os dois no caminho de Emaús disse, quando ele falava o nosso coração ardia, a palavra arder no grego é kaio, pegando fogo. Quem sabe Timóteo começou a liderar a igreja, virou pastor, aí acha que pastor presbítero não pode dar glória a Deus no culto, na escola bíblica. Aí em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, olha o que Paulo disse: desperta o dom que há em ti. Segura, a palavra despertar no grego é anasopírio. Sabe o que significa anasopírio? Aná significa algo que vem de cima, como reavivar. Zoos é vida e pio é fogo. Sabe o que ele está dizendo para Timóteo? Reacenda o fogo que há em ti. Fogo que vem de cima. Dá para conciliar conhecimento com presença, conhecimento com fogo. Ele se fez maior do que os anjos em natureza, porque o autor aos Hebreus diz que por conta da sua natureza humana, da sua encarnação, ele nos livrou daquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Mas ele nos livrou do medo da morte, aniquilando a morte, tornando inoperante o poder da morte. Na sua encarnação, na sua natureza humana, ele vence a morte no Calvário. Os anjos não poderiam vencer a morte, mas em sua natureza humana, em sua natureza divina, na cruz do Calvário ele vence a morte. Por isso Paulo diz, capítulo 15 da primeira carta à igreja em Corinto: se ele não ressuscitou, é vã nossa fé. Se ele não ressuscitou, estamos mortos em pecados. Eu vou codificar. Se Jesus não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui nessa terça-feira? Pega essa Bíblia, deixa no banco, fecha a igreja e vamos procurar alguma coisa para fazer na vida. Mas diz Paulo, como ele ressuscitou, com ele nós também viveremos. E por quê? Porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar. Alguém poderia contestar e dizer:
Mas Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, não ressuscitaram antes dele? Sim, mas morreram novamente. Estou falando daquele que é maior do que os anjos em natureza, que ressuscitou para nunca mais, para nunca mais, para nunca mais morrer. O autor dos Hebreus disse que ele veio para destruir, katargeo, tornar inoperante aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por isso que ele aparece em Pátimos e diz: João, não temas, eu tenho. Eu vi pregador dizer que ele desceu lá no inferno, bateu em Satanás e tomou a chave. Satanás nunca esteve lá. E o povo pulando e caindo para o chão, e o pregador pulando e dizendo, ele foi lá, bateu em Satanás, puxou a chave, Satanás não queria dar, puxava a chave, ele puxou e tomou. A Bíblia não diz eu tinha a chave, a Bíblia não diz eu vou ter a chave. Satanás nunca teve chave nenhuma, ele diz eu tenho, ele nunca perdeu, eu tenho a chave da morte. O autor dos Hebreus diz que ele veio trazer aquilo que estava perdido e levar os filhos à glória. Os anjos não poderiam fazer isso, mas quando ele se fez carne, ele nos conduziu à glória. Estávamos perdidos, mas fomos achados. Ele é maior do que os anjos em natureza, mas ele é maior do que os anjos em essência. E por que em essência? Primeiro, porque os anjos foram criados. Em sua essência ele é Deus. Se ele é Deus, ele não é criado. Os anjos são criados e ele é criador. João capítulo 1, versículo de número 3. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Os anjos são criados, mas ele é maior do que os anjos, porque ele é criador. Ele é maior do que os anjos, porque os anjos não podem ser adorados. Quando um homem se prostrou diante de um anjo, o anjo disse: levanta, adorar só a Deus. Mas tem um menino que quando nasceu, Deus falou para os anjos: adore o menino. Antes de me chamar de herege, pensa bem, ouve, entenda, e se quiser dar glória depois. Deus disse, estou falando da carta aos Hebreus, adore o menino. A Bíblia não diz, abra um parênteses, um pensamento meu. Os anjos devem ter pensado, aprendemos que adorar só a Deus, agora nós vamos adorar o menino? Mas antes que os anjos pensassem, Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6, ele disse aos anjos: a quem de vós me chamou de pai? A quem de vós eu chamei de filho? Mas o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Se não quer adorar, não precisa, os anjos adoram. A todos os anjos de Deus o adorem. Mas a pergunta é: adorar o menino? Mas o menino é Deus, mas é homem, veio como homem,
mas não deixou de ser Deus. Subiu como Deus, mas não deixou de ser homem. Como homem, ele sentou lá no poço de Jacó e falou: vão comprar comida que eu estou cansado. Como Deus, subiu na montanha e diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Como homem Deus, a mulher samaritana veio e disse: tenho sede. Como Deus homem, quem tem sede vem. Eu tenho água da vida eterna. Parece que alguém já bebeu dessa água. Como homem Deus, ele chorou por um amigo em Betânia. Mas como Deus homem, sai para fora Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Como homem Deus, ele tirou um cochilo na polpa do barco. Dormindo é mais poderoso 1 milhão de vezes que Satanás, acordado. Como homem Deus, ele dorme. Como Deus homem, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é maior do que os anjos em natureza, mas é maior do que os anjos em essência. Porque os anjos são criados, ele é criador. Porque os anjos o adoram e ele é adorado para todo sempre. Como ele é criador, ele é eterno. E a palavra eterno aparece 13 vezes em Hebreus. E a palavra perfeito 14. E ele é eterno, ele é. Isaías 9:6, ele é o Pai da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Ele é desde os tempos da antiguidade. João 17, versículo 5, ele disse: Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Ele é eterno. Por conta do tempo vou correr. Ele é maior do que os anjos, porque ele é servido pelos anjos. Como sai um aleluia aqui de trás, eu vou dizer: quando ele nasceu, quem o adorou? Os anjos. Quando ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, provavelmente sem beber, quem levou pão? Foi um anjo. Quando está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar? Um anjo. Domingo pela manhã, quando ele ressuscita, quem disse para as Marias que ele não estava mais lá? Os anjos. Em Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, quando ele sobe a súmpita aos céus, quem disse aos varões galileus que ele voltaria? Foram os anjos. Quando ele sai do Getsemane e os soldados vieram prender e perguntaram: és tu Jesus? Ele disse: eu sou. Eles caíram. Ele disse: se eu quiser eu peço papai. E ele envia 12 legiões de anjos. Ou seja, cada legião em Roma 6.000. Ele está dizendo: se eu quiser eu chamo 72.000 anjos, 12 legiões para me ajudar. Mas eu não quero 12 legiões de anjos. Eu vou começar com 12 homens. Perfeitos? Não. Mas quem começou a boa obra? Tem uns assembleanos que levantou a mão aqui. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Ele é maior do que os anjos em natureza. Ele é maior do que os anjos em essência. Ele tem um nome mais excelente que o dos anjos. E quando o pastor leu Marcos 16 aqui, eu fiquei ali pensando: sai para expulsar demônio no nome de Miguel ou Micael. Sai para expulsar no nome de Gabriel. Sai para expulsar no nome dos serafins com 6 asas. Que para quem gosta do fogo, serafim em hebraico é saraf. Saraf significa ardendo em chama. Por que arde em chama? Porque diz que eles estão próximos do trono. Mais próximo do trono, mais incendiado em chama.
Ele tem um nome mais excelente que o dos anjos. No meu nome expulsarão demônios. No meu nome irão curar enfermos. No meu nome falarão em novas línguas. No meu nome, o nome que é acima de todos os nomes. Vou pregar 1 hora. Tá gravando? Vou pregar 1 hora. Vão cortar só o que eu falei agora. Os bobos na internet ainda vai dizer assim: não pregou Bíblia. Porque vão cortar o que eu vou falar agora. Só. Se você for uma igreja que lá o nome é o do líder, corra. Porque é Babel. Templos que o nome da liderança está acima do nome de Cristo, fuja de lá. Não é igreja, é Babel. Babel são homens querendo chegar no topo, querendo chegar no céu e colocar um nome lá no topo, Nimrod, nome de homens. Igreja não pode ser Babel, igreja é cenáculo. Não é ninguém construindo pelas obras para chegar ao céu, mas com cara no pó, 120, com tudo em comum pela graça, trazendo os céus na terra. E qual o nome do cenáculo? Jesus. 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 Se o louvor não falar dele, se a pregação não falar dele, é vão. Vou repetir: se cantar no culto e não falar de Jesus, se ficar 40, 50, 2 horas cantando, mas não adorar a Jesus, é tudo menos adoração. Diga bem forte: ele é maior do que os anjos, mas ele também é maior que Moisés. Moisés é chamado de servo. Você vai ler isso no capítulo 3 aos Hebreus. Sendo servo em toda a casa. A casa é uma ideia do povo que estava debaixo da sua liderança. E Deus disse: Moisés, o meu servo está morto. Ele disse isso a Josué, capítulo 1. Moisés é servo. Servo em toda a casa. Jesus é filho. O filho é maior do que o servo. Pastor, eu quero anotar. Então anota. Tópico 2. Não vai ter o 3. Tópico 2. Ele é maior que Moisés. Ele é maior que Moisés em quê? Se ele é maior do que os anjos. Tópico 1, subtópico 1, em natureza. Tópico 1, subtópico 2, em essência. Agora ele é maior que Moisés. Tópico 2, subtópico 1. Ele é maior que Moisés em posição. Por que em posição? Porque Moisés é servo. E ele é filho. Quem é filho é herdeiro. Por isso, quando Jesus é batizado no Jordão, veio a voz do céu dizendo: este é meu filho amado. Por isso que quando ele vai para o deserto, depois de 40 dias, Satanás o ataca dizendo: se tu és filho, faça a pedra se tornar um pão. Por quê? Jesus vai dizer isso depois. Será que foi por causa disso que ele disse? Não sei. Qual pai
que quando o filho pede pão da pedra? Não sei, vai saber, né? Satanás está dizendo: se tu é filho, por que está faltando pão? Não importa o que Satanás fala no deserto, o que vale é o que você ouviu dos céus do Jordão. Aí Satanás levou Jesus no topo do pináculo. Diga bem forte: no topo. Estou fazendo repetir, mas é para gravar, depois levar para casa o que eu vou dizer agora. Diga: no topo. Satanás levou Jesus no topo. Então nem todo mundo que está no topo foi Jesus que levou. Está cheio de artista gospel que não foi Deus que levou. Está cheio de igreja nossa dando púlpito para vigarista e não foi Deus que deu. Nem todo mundo que está no topo foi Jesus que levou. E no topo ele diz, só para te informar, quem criou isso aqui foi Satanás. Aí os pregadores estão repetindo: se você der glória, Jesus vai dar. Se você adorar, Jesus vai dar. Quem criou essa teologia foi Satanás. Ele disse para Jesus: se me adorar, eu te darei os reinos. Evangelho triunfalista: se você ofertar, ele dá. Se você adorar, ele dá. Evangelho da cruz: se ele dá ou ele não dá, ele é Deus. Segura. A diferença do filho e do servo: servo tem habilidade na casa, filho tem relacionamento. Eu ouvi um meu Deus aqui, eu vou explicar melhor. A gente gosta de tirar foto com quem tem habilidade. A gente gosta de honrar quem tem habilidade. A gente gosta de dar púlpito para quem tem habilidade. Pode colocar a câmera aqui, não tem problema nenhum. Eu não prego por agenda. Eu vou dizer claramente, em bom som: pregador que não anda com a esposa, que você nem conhece quem é, tem uma cambada aí que se divorciaram, e pastor, quando chama, nem pergunta se está casado e com quem congrega. Por quê? Só olha a habilidade, nome, glamour, aparência, curtida, seguidores. Mas vem um profeta hoje aqui para dizer: esses pode ter habilidade, mas só quem é filho na casa tem relacionamento. Se não der glória, não tem problema. Essa hora eu sei que é difícil mesmo. Ah, tem uns corajosos aí. Quando o filho pródigo caiu em si, ele está sujo, cheirando mal, desejando bolotas dos porcos. Olha o que o pródigo disse: vou voltar para a casa do papai. Lá, até o jornaleiro, para eles não falta pão. Presta atenção nisso. O filho está dizendo: na casa do meu papai, o jornaleiro tem pão e para eles não falta. E eu que sou filho, segura. Jornaleiro, uma expressão mais antiga, arcaica, é diarista. O diarista na casa do pai trabalha por um dia de salário. Fica tranquilo, eu vou ser claro. Só prega se receber, é diarista. Só canta se receber, é diarista. Mas tem igreja que banca.
Se ligou, falou que tem cachê, deixa na casa dele, é diarista, só canta se receber, só prega se receber. Na casa do pai tem até lugar para diarista, mas no coração do pai só tem lugar para quem é filho. Vou repetir, na casa do pai tem até lugar para esses diaristas, mas no coração de papai só tem lugar para quem é filho. Moisés é servo, Jesus é filho, logo ele é herdeiro. Moisés, ele tem a posição de servo, e Jesus, do eu sou. Quando os fariseus disseram, eu vou usar a paráfrase, os fariseus, querendo ter o lugar com Jesus, disseram: nós temos por pai Abraão, tu é quem? Nós temos por legislador Moisés. Jesus disse: ah é? Antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus, tu vai dar agora. A expressão eu sou, no grego, é egoimi. Pela Septuaginta é a mesma tradução de RE, Asher RE, de Êxodo 3,14. Eu vou explicar, vou facilitar. Jesus disse aos fariseus: eu sou antes do Abraão, mas eu sou aquele que falou com Moisés na sarça. Eu não vou contar tudo hoje, senão ano que vem vocês não me chamam de novo. Mas tinha outra. E ele disse ainda: eu sou antes de Abraão. Depois ele disse: e Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Quer saber quando ele viu? Diga amém. Quando levou Isaac para o Moriá, Abraão levantou o cutelo, o anjo falou: pare, eis ali o carneiro. O que ele viu? A maquete do Calvário. Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Já era para você se alegrar na presença dele. Tem tanta coisa, gente. Mas ele é maior que Moisés em posição. Tópico 2, subtópico 1. Tópico 2, subtópico 2. Ele é maior que Moisés não só em posição, mas em glória. Por que em glória? Porque o Moisés andava com véu, e quando era novo convertido, eu li Êxodo, até chegar em 2 Coríntios, permita-me o vocabulário, eu dizia: o Moisés é o cara, véu e a glória atrás do véu. Eu dizia, ele não conseguia nem levantar o véu, o povo não aguentava a glória. Aí tem um dedo duro na igreja, sempre tem, é o Paulo. Aí o Paulo em 2 Coríntios 3 disse: ele não usava o véu porque a glória estava lá, nada. Ele usava o véu para não mostrar para o povo que a glória era transitória, já tinha ido embora. Tem véu, mas não tem a glória. Tem jargão, mas não tem Bíblia. Tem até jeitinho, mas não tem conteúdo. Tem até movimento, cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, chacoalha 10, mas não tem o que a igreja precisa: palavra, palavra, palavra. Ele é maior que Moisés em glória, porque ele disse: permita-me ver a tua glória. Mas em João 1, versículo 14 diz: ele tabernaculou entre nós, e nós vimos a tua glória. Moisés quer ver a glória. Ele é. Levantai as portas vossas cabeças. Quem vai entrar? Melech HaKavod, o rei da glória.
o Rei da glória. Moisés quer ver a glória, ele é a glória. Depois você vem em casa, em Êxodo 32 e 33, na adoração ao bezerro de ouro, Moisés fez 4 pedidos. Eu vou falar 3. Primeiro, ele quis ver a glória, eu já disse. Depois ele disse: Senhor, mostra-me o caminho. Aí Jesus falou: vamos parar com isso? Eu sou o caminho. Aí Moisés disse: se a tua presença não for, não me manda anjo, que com anjo eu não vou. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês me aguentam mais uns 5 minutos? Diga amém. Outro dia eu conto, ele é maior do que Arão, até porque o Arão, ele é o sumo sacerdote colocado pelo próprio Deus. Mas o autor aos Hebreus disse que ele é o sumo sacerdote não segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Só por causa desse aleluia, eu vou dar o esboço para pregar na ceia. Vai pregar Antigo Testamento na ceia. Melquisedeque é rei de justiça. Abraão, depois de vencer Sodoma por Ló, o rei de Sodoma deu presente. Sodoma significa queimando. O que vem de Sodoma nunca é bom. Deu a Abraão presentes. O que Abraão fez? Rejeitou os presentes. Quem apareceu? O rei de justiça. E falou para Abraão: toma aqui pão e vinho. Quem passa 30 dias rejeitando os presentes de Sodoma é participante da mesa do rei de justiça, do pão e do vinho. Aí no capítulo 4, o autor aos Hebreus diz: ainda resta um repouso para o povo de Deus. Mas a pergunta: que repouso é esse? O autor aos Hebreus diz: o repouso não é um dia da semana que você guarda. Porque Deus, mesmo tendo descansado no 7º dia, e o povo aprendeu a guardar o Shabat, nunca entraram no repouso. Aí alguém diz: eu já sei, Josué entrou em Canaã, Canaã é terra do descanso. O autor aos Hebreus diz: se Canaã fosse o repouso, Davi, muito tempo depois, não iria dizer nunca que eles não encontraram o repouso. O que nós aprendemos essa noite? Que o repouso não é um dia da semana, que o repouso não é um espaço geográfico do templo, que o repouso não é Canaã. O meu repouso não é um dia da semana que eu guardo. O teu repouso não é um espaço geográfico. O repouso que resta para o povo de Deus é uma pessoa. Quem é Ele? Aquele que é maior do que os anjos. O nosso repouso é maior que Moisés. O nosso repouso é maior que Josué. O nosso repouso é maior do que Arão. Quem é Ele? É Jesus. É Jesus. É Jesus. Quando eu não consigo achar o repouso? Primeiro, quando você endurece o teu coração. Eu não tenho mais tempo. Segundo, quando você não recebe a palavra misturada com fé, diz o autor aos Hebreus. Eu vou falar em parábolas. Quem não recebe a palavra misturada com fé endurece o coração, é porque quem tem paladar de pepino e cebola nunca vai saber gosto de leite e mel.
Eu vou repetir. Quem ainda sente paladar de pepino e cebola, não experimenta o repouso. Quando você não recebe a palavra misturada com fé, por que tem crente frio no culto? Por que tem crente carnal nas nossas igrejas? Porque são incrédulos. Fecha o coração para a mensagem, fecha o coração para o pregador, só pula quando ele prega, só dá glória quando ele canta. Aí quando alguém prega, ele não recebe a palavra misturada com fé. A palavra não produz. Coração duro, que não recebe a palavra misturada com fé, não encontra o repouso. Mas quem encontra o repouso, e aqui eu concluo, é aquele que recebeu a palavra. Está no mesmo capítulo. Viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela é apta a discernir as intenções do coração. Tu pode cantar no culto o dia todo, tu pode contar testemunho, tu pode contar do teu ministério, tu pode trazer palavrinha coach, autoajuda, nada disso penetra onde só a palavra penetra. Onde ela penetra? Entre a alma e o espírito. Entre a alma e o espírito. Vou para casa e deixando-vos a superioridade de Cristo. Ele é maior que os anjos em natureza e essência. Ele é maior que Moisés em posição e glória. E Ele é o repouso. O senhor me dá 5 minutos? Pode ser? Ele é o repouso, porque os cansados encontram repouso nele. Ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todo mundo gosta, né? Por quê? Porque tem um convite e uma promessa. Vinde a mim, quem? Todos. Todos quem? Cansados. Qual a promessa? Vos aliviarei. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver se vai dar agora. É que não te contaram o método, só contaram o convite e a promessa. Qual é o método? O método é neste método que você encontra o repouso. Só não encontra o repouso quem tem o coração duro. Aí Jesus disse: não é manso nem humilde de coração. Mas quem encontra? Aqueles que deixam colocar nele o meu jugo. Jugo é canga. O que é canga? Tu sabe melhor do que eu às vezes. Pega um boi velho, coloca a canga. Pega um boizinho novo, coloca do lado na mesma canga. Só que o boizinho novo chegou agora, assistiu 50 vídeos no YouTube, o pastor está velho, do jeito dele, agora ele sabe tudo, o pastor está lerdo, o pastor não atualiza, e aí o boi novo quer correr na velocidade dele. Só que o boi velho não corre, a canga aperta, machuca, e ele trava. Aí o boizinho novo agora, o que ele faz? Lá em Campinas a gente fala pirraça, não sei aqui. Já que não deixei na minha velocidade, eu empaco, também não vou. Aí o boi velho puxa a canga, aperta e arrasta. E por que machuca? Porque não é manso, não é humilde. Mas quando ele aprende com o boi velho sabe que não adianta correr. Está 30 anos de ministério, vai correr para quê? Já sabe o caminho. Não empaca, mas também não corre, sabe a velocidade. O que eu faço? Vai nos passos do boi velho. Está cheio de obreiro machucado, mas a canga te aperta, rapaz. Irmãos, eu trouxe este livro, é uma nova edição, A Casa do Descalçado, a Cristologia no livro de Ruth. Chegou hoje cedo em casa. O epítome do pregador pentecostal, este é lançamento.
e Escatologia Bíblica, uma visão apologética, histórica e manual. Não me pergunte sobre o tempo do fim, porque na nossa teologia pentecostal, nosso pastor presidente, pastor José Wellington, fez um pedido à casa publicadora para lançar aquele livro pela casa publicadora. Pastor Ronaldo, com o pastor Alexandre, gentilmente atendeu o nosso pastor presidente. E agora, na nossa GO, eu prego no domingo, no dia 20. Será o lançamento do meu livro pela casa publicadora. Então, esses 3 livros é o kit. Você pode adquirir. Não compre para ajudar o pregador, até porque o pregador já sabe o que tem aqui. Compre porque nós, eu e você, necessitamos crescer em conhecimento e graça. Se você sabe tudo, não compra. Mas se você, como eu, está ainda aprendendo, eu tenho material lá para te ajudar. Deus abençoe em nome de Jesus.